boa tarde. Bem-vindos. Este é o primeiro evento que fazemos, que a Tinta da China faz este ano na Feira do Livro. Está um bocado de calor demais, mas é o que temos. A feira tem sempre essa... Eu sou uma grande defensora que a feira continue sempre no Parque do Arco Cético, mesmo com as variáveis de muito frio, chuva ou calor, como hoje. Nós estamos aqui com o Daniel Blaufux e o Pedro Mexia, são dois autores da Tinta da China há muitos anos. O Daniel publicou vários livros de fotografia connosco, nomeadamente o Sob Céus Estranhos, o Terezinho, que foram livros que hoje ainda são grandes referências do trabalho artístico do Daniel. E entretanto, eu comecei a chatear o Daniel Blaufux para ele escrever, porque percebi, e até foi no Sob Céus Estranhos, que o Daniel escreve de uma forma muito visual, ou seja, ele consegue passar o trabalho visual que faz para as letras. Eu gostei sempre muito gostei muito desse livro, do Sob Céus Estranhos, do texto, que aliás foi a primeira coisa que vi do livro. Acho que vi primeiro o texto, depois vi o filme e só depois é que vi as imagens. E entretanto ele cedeu qualquer coisa, de vez em quando acontece os autores cederem qualquer coisa aos editores, e escreveu o Não Pai, que é um livro com mais texto e menos imagem. É o primeiro livro do Daniel que podemos considerar escrita, não é? Ou pelo menos com mais palavras. E depois este Lisboa Clichê, que me surpreendeu muito. Estávamos na pandemia e o Daniel enviou-me este PDF, 400 páginas, eu fiquei logo assustadíssima. 400 páginas, um livro de fotografia, esquece. Epá, mas achei mesmo tão... gostei mesmo tanto que imediatamente acabei de ler em 2 horas e de ver, e liguei ao Daniel e disse: vamos fazer, sem hesitação. Portanto, para mim é mesmo um grande orgulho estar aqui com o Daniel Blaufux, com o Pedro Mexia, com quem também trabalho desde 2006, por aí, que também dirige a nossa coleção de poesia. E ambos são responsáveis na granta de língua portuguesa. O Pedro pelos autores portugueses, de língua portuguesa, o Gustavo Pacheco, os brasileiros, e o Daniel é o responsável pela imagem. Portanto, é assim, é jogar em casa. Queria agradecer-vos e passar a palavra ao Pedro Mexia. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sinto-me a jogar em casa em vários sentidos, não só por ser um livro da Tinta da China, como por ser muito ligado a conheço há muito tempo. Aqui nós conhecemos muito perto, mas conhecemos já há muito tempo, e por ser um livro sobre Lisboa. Nascido e criado, como se dizia antigamente, em Lisboa, e portanto este livro, e depois também não está assim um acaso que se lembraram de mim para falar sobre o livro. Eu queria dizer 2 outras coisas prévias só sobre a minha relação com o trabalho do Daniel anterior a este livro, e depois 4 ou 5 sobre o livro, e depois abriremos a sessão à conversa. O Daniel falará naturalmente e abriremos a sessão à conversa. Uma das coisas interessantes é a maneira como as pessoas são vistas em vários momentos da sua carreira, é uma palavra horrível, como uma coisa e uma coisa só. Eu acompanhei, acho que pela primeira vez ouvi falar do Daniel e vi o Daniel no Independente, um grande fã. E em momentos diferentes
a obra do Daniel parecia-me, ou eu ouvia as pessoas falar das fotografias dele como sendo, por exemplo, um retratista, ou um autor de livros de viagem, ou outras coisas. E há um lado, digamos assim, muito inquieto, com muito pouca vontade de estar sempre no mesmo sítio, porque depois, nos últimos anos, vemos que algumas das exposições e dos livros são sobre o Holocausto, ou são sobre questões familiares e, portanto, universos completamente diferentes. Felizmente, o Daniel tem, entre os talentos, tem um talento para as fórmulas e tem esta fórmula que aparece no site e aparece em todos os lados, que tem-se dedicado, ele próprio, tem-se dedicado à relação entre a memória pública e a memória privada. Então, decide-se que realmente cobre isso tudo, porque, evidentemente, mesmo quando há uma memória que é essencialmente pública, no caso do Holocausto, a relação com o Holocausto é uma relação mediada familiarmente, e, portanto, não é o Holocausto, porque não tem nada a ver com o Holocausto, mas é alguém que tem uma memória direta, naturalmente, familiar dele, etc. E, evidentemente, quando se está a escrever sobre, a fotografar e a escrever sobre uma cidade, a cidade onde se vive, a diferença entre uma coisa e outra é quase nenhuma, porque, evidentemente, por mais que, por exemplo, determinado sítio seja o Parque do Lago Sete, o Parque do Lago Sete já é muito mais, mas enfim, por sítio qualquer, o Focinho, por mais que o Focinho seja muito importante na minha vida, o Focinho existe para milhões de outras pessoas e, portanto, o Focinho não é meu nem nenhuma das coisas. Portanto, todas as referências que este livro tem são referências nas quais cada um de nós projeta naturalmente a sua biografia, a sua experiência, a sua impressão. A outra nota prévia tem a ver com a relação já sabe isto, mas convém lembrar a relação do Daniel com a literatura, não só com os escritores que o acompanharam nas suas viagens ou nos seus projetos, que são autores muito diferentes, como o Sebald, como o Paul Bowles, como o Jorge Perret, etc. Portanto, a maneira como o mote para estes projetos e para estes livros é de ordem literária, embora alguns deles sejam eminentemente visuais. Por exemplo, esta série da tentativa de esgotamento, que é um pouco aquela ideia nós conhecemos da pintura, das pinturas que ficavam sempre a mesma cena, a mesma paisagem, e fotografar sempre o mesmo sítio em momentos diferentes, etc. Mas depois o título faz a remissão não para a pintura, mas para um texto do Perret, que é uma tentativa de esgotamento do lugar parisiense, e que ele se tenta descrever tudo o que vê num determinado sítio como se isso esgotasse a experiência da realidade. Claro, não esgota nada, porque uma pessoa que esteja 3 metros à frente dele tem outra realidade parisiense. A realidade parisiense, ou lisboeta, ou seja qual for, não se esgota por definição. E depois também o cinema. Eu vi sobre o Show de Estranho, que ainda por cima tem como narrador o Bruno Gama, e vi o filme, que é um divertidíssimo filme nacional masoquista, chamado Um Pouco Mais Pequeno do que o Indiana, que é uma espécie de carta de não amor a Portugal. E falo nisso porque vou falar nisso daqui a pouco. E, portanto, havia todo um universo que a única novidade que ele tem em relação a este livro, e que não é uma novidade absoluta, porque já houve antecedentes recentes, é um encaminhamento maior para a autobiografia. Evidentemente que um livro sobre Lisboa tem 2 problemas. Um dos problemas é que o livro, não sei se pode dizer um dos mais famosos livros de fotografia portuguesa é sobre Lisboa. Esta é uma coisa da Vítor Paula, ou a cidade, não sei se é Alegre Triste ou Triste e Alegre, não sei qual é a outra. Portanto, é evidentemente um monumento com o qual qualquer pessoa que fotografe Lisboa, sobretudo se for um fotógrafo português, tem de a ver. E de facto existe qualquer coisa, eu vou falar disso daqui a pouco, semelhante, que é a ideia de
fotografar particularmente a Lisboa que já acabou, ou que já está a acabar, neste caso, que é uma retrospectiva, naturalmente, as coisas naquela altura não tinham acabado, mas hoje acabaram, sítios, experiências, objetos. Isso é muito importante. É muito importante também a relação que tem este livro com esse outro, que é os poemas, esse livro, esse famoso livro do Costa Martins da Vitor Paula tem poemas sobre Lisboa, e este também tem poemas sobre Lisboa, em Lisboa, com Lisboa, portugueses e de estrangeiros, ou sobre a cidade. Há um poema do Cavaco, que não é sobre Lisboa, mas que serve também de mote com particular melancolia das cidades, e portanto este livro vai tendo, além das imagens, além dos textos do Daniel, vai tendo poemas da Sofia, do Ribel, do Sinato, etc. Em alguns casos, os autores dos poemas são também objetos de fotografias, como o caso do Eugênio de Andrade, do Alberto, exatamente. A outra referência, eu diria, a última nesta mudança de considerações, tem a ver com um fotógrafo que eu gosto muito, que eu sei que o Daniel também gosta, naturalmente, é muito melhor que eu, que é o Duane Michael, fotógrafo americano, que acho que deve ter 90 anos ou coisa do género. E o Duane Michaels é conhecido por, digamos, uma espécie de insatisfação com a simples imagem fotográfica que se manifesta em ter que escrever coisas nas páginas das fotografias que ele próprio tirou. E este livro, se forem ver logo no início, logo os primeiros textos, são textos que podem parecer a alguns, melhor, cuja intenção pode parecer a alguns redundante, que é descrever a imagem, supostamente não é preciso descrever a imagem, porque a imagem lá está, mas justamente o que o Daniel faz nesses textos é dizer, não é só o que a imagem lá está, é preciso contar-vos a história, onde é que eu estava, onde é que eu vinha, o que era este edifício, que idade é que eu tinha quando vim aqui, e portanto a imagem depois do texto é diferente. Sendo que nós podemos ter uma relação completamente, e temos, não deixamos de ter uma relação completamente imediata com a imagem em si mesma, mas aqui é filtrada, sobretudo, acho que é logo num dos primeiros textos em que o Daniel, comentando uma fotografia, escreve como se fosse escrever um livro de história. Isto era uma coisa que havia do tempo, não sei o quê e tal. E portanto, dar-nos o contexto em que aquela, não só em que aquela imagem foi captada, mas em que aquele mundo existia dessa maneira. E é, como eu dizia, um mundo essencialmente de sítios que desapareceram, objetos que desapareceram, modos de vida, não vou dizer que desapareceram, mas que são diferentes hoje. Tem a ver com as tabacarias, as cabines telefónicas, os grandes cinemas, o Ponto, o Éden, a Feira Popular, os alfaiates, enfim, toda uma Lisboa que já naquela altura em que os foram tiradas, essa Lisboa já estava no fim, de certa forma. Talvez não se soubesse na altura que estava no fim. Mas hoje para as pessoas mais novas, uma cabine telefónica é um objeto que precisa de explicação do que é aquilo, não é? E então esse lado de fotografias que foram tiradas quando as coisas ainda existiam, mas estavam no fim da sua existência e que hoje são claramente elegias, digamos assim, ao grande exercício. Isso é muito notório no cinema, porque ainda por cima o cinema é, além de serem edifícios, são sítios de projeção de imagens, e portanto, quando estamos a falar dos cinemas, das salas de cinema, estamos a falar de imagens de vários tipos, a imagem da sala, temos a imagem do edifício por fora, temos a imagem da sala por dentro, temos a imagem dos filmes que lá vimos e temos a imagem das coisas que nos aconteceram a ver aquele filme. Há uma frase que eu gosto muito, um parênteses, acho que do Eduardo Pato Coelho há muitos anos, sobre um determinado filme, e ele diz para coisa do género, já não sei o que é que ele diz,
substancialmente, isto é, emocionámos-nos muito desse filme, talvez este ano, mas faz um parênteses e diz assim, o plural não é majestático, mas não tem nada a ver com isso. E eu gosto muito desse parênteses porque, evidentemente, o que ele está a apontar é para uma experiência de ver um filme com outra pessoa, da importância que essa pessoa tem, da diferença que é ter visto o filme com uma determinada pessoa e vê-lo sozinho, etc. Mas depois ele faz aquele jogo de dizer, já perceberam o que eu quero dizer, mas agora chega, não vou falar. Claro que ele não precisava de fazer isso, ele entrega-se a esse jogo. Depois também também há alguns momentos em que o Daniel interroga as imagens que ele próprio tirou. Algumas imagino que tenha interrogado na altura, outras dá a ideia que se interroga ainda a posteriori. Estou a pensar em duas imagens. Uma então, um senhor muito sorridente, fazendo um gesto largo, e que tem uma faixa de quem está de luto. E há ali uma discrepância entre um homem que está de luto e está com uma faixa, deve ter sido alguém muito próximo, não é? Como é que uma pessoa que está de luto está com aquela... está a sorrir, está a gesticular? Claro que basta ter ido a um funeral para perceber que as pessoas podem estar no maior luto e estarem a divertir-se com uma anedota, não há nenhuma contradição entre isso, mas não deixa de causar ali um pequeno ruído que o Daniel a posteriori, não sei se foi a posteriori, mas há outro que é claramente a posteriori, que é a história de um miúdo engraxador do telhado, que na altura talvez lhe possa ter parecido, não sei, isto é conjectural, ou possa ter parecido a quem veja a fotografia como uma imagem típica, até quase, não vou dizer enternecedora, desse género, diria que é uma criança, e que a posteriori, a primeira que eu acho que o Daniel inclusive é uma espécie de trabalho infantil. E ainda por cima, no caso da fotografia, acaba também com a informação que desapareceu. E portanto, digamos, a tragédia adentro, que parecia pitoresco, torna-se essencialmente trágico e misterioso. E depois há as referências que são referências geracionais. E é muito interessante, estamos agora aqui a falar disso. Nós temos uma diferença de 9 anos, que para imensas coisas não faz muita diferença, mas para algumas faz. As coisas em que faz, as pequenas diferenças que faz a diferença é para os programas de televisão, por exemplo. Aqui não é disso que se trata, mas trata-se, por exemplo, daquilo que se chama ou chamou a movida lisboeta dos anos 80, onde está aqui uma série desde o bairro Alto, Frágil, o rock português, tudo isso, uma galáxia de pessoas, algumas das quais são pessoas conhecidas, algumas das quais já não estão entre nós, muitas delas eram pessoas que o Daniel conhecia, conhece, muitas pessoais, há aqui retratos de amigos que desapareceram, e há também no meio de retratos de pessoas conhecidas, como a Natália Correia ou a Laurie Anderson, há também uma história, sem fotografia, naturalmente, pela natureza da história, que é um retrato que não existiu, foi o Mário Cesarini que se recusou a ser fotografado. O Daniel ia fotografá-lo e ele deixou um aviso na porta a dizer que não, com maiúsculas parece, não é? A dizer que não queria ser fotografado. E, portanto, de certa forma, embora essa fotografia não exista, ela existe como história, existe como aquelas vezes em que eu não fotografei uma e essa questão, em particular da noite, perdão, é muito importante, porque é muito, mais da noite, da madrugada, é muito significativo um certo tom que é de certa forma um tom que as pessoas tradicionalmente associam a Lisboa, mas que aqui é ainda mais denso. O Daniel fala de uma melancolia leve, que é um tipo de expressão que nós conhecemos da melancolia em relação a Lisboa, mas há aqui uma espécie de lado quase zombie de, por exemplo, coisas de fotografias tiradas ao regressar a casa de madrugada, em que estão em zonas habitualmente com muita gente vazia, mas depois há uma pessoa que está, e que aquela pessoa está acordada àquela hora, quando aquela vai estar a trabalhar. Há aqui um lado, há quase um lado detetivesco a posteriori, e esses ambientes são de
mundo, não vou dizer de nevoeiro, não há um lado selástico à coisa, mas de penumbra, de sombra, não se sabe bem exatamente o que é aquilo, e isso está muito presente. Mas depois também há uma, e não é a única contradição que o livro, digamos, abraça, há uma espécie de má consciência, por exemplo, quando o Daniel diz mais de uma vez que, por exemplo, que a melancolia, que é uma coisa burguesa, um pouco como se diz que são os burgueses que têm depressões. Claro que é um disparate na depressão nas classes sociais, mas percebe que as pessoas querem dizer quando dizem isso, ou seja, a melancolia tal como a depressão seriam estados de alma e as pessoas que têm que pensar na sua sobrevivência e não se podem dar ao luxo de estar de alma. Portanto, há assim essa espécie de má consciência, ligeira má consciência das atividades novas, digamos assim, que está presente no livro e que em vez de ser ignorada, é tratada de frente. Isso também é interessante no livro. E o próprio título. Evidentemente que clichê é uma palavra que tem uma conotação negativa na linguagem comum, mas é uma palavra técnica na fotografia que não tem essa conotação e, portanto, o facto da mesma palavra poder ser utilizada como uma palavra da fotografia, mas sendo ao mesmo tempo fotografias sobre Lisboa, são como todas as fotografias sobre cidades, podem sempre o risco de serem típicas, essa palavra temida. Evidentemente que a palavra clichê não está aqui por acaso, porque joga sempre nessa fronteira, sabe sempre que para uma pessoa que conheça Lisboa há sempre o risco de uma fotografia parecer típica. Nós às vezes, por exemplo, somos demasiadamente críticos para as imagens de Portugal que damos ao estrangeiro, porque elas são imagens tão batidas e são embaraçosas. Com o estrangeiro elas não são embaraçosas. Não há nenhum fardo, achas que são? Se não as conhecer, não estão. É um bocadinho como uma canção que já ouviste muito. Se estiveres a ouvir pela primeira vez, não estás farto dela. Não é? É um bocadinho. É como uma pessoa. É uma estátua de pessoa. Mais duas coisas para terminar. Uma tem a ver com uma coisa que diz a Maria Filomena Molder, agora neste livro que saiu na imprensa nacional, desta coleção, uma PH, sobre fotógrafos portugueses, e ela disse fala na montagem. E este último volume é sobre a obra do Daniel Bloch, e a Maria Filomena Molder fala na montagem e diz: a montagem tem uma inteligibilidade inerente, fala por si sem explicação. Bom, isto é muito engraçado porque isto pode parecer contraditório com um livro de fotografias que tem textos, na medida em que parece que é o autor a dizer que a imagem não fala por si e que precisa de explicações. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece, não só porque este livro, se não tivesse as imagens, se não tivesse o texto, em termos da nossa relação com a imagem era uma relação diferente, mas em termos de livro de fotografia era sensivelmente o mesmo livro. E em segundo lugar, porque nós não estamos vinculados ao que está na fotografia, também finalmente estamos vinculados ao que o autor diz sobre a fotografia. Ou seja, por exemplo, eu estou a imaginar a possibilidade, por exemplo, de alguém, perante alguma coisa que o Daniel, não estou a lembrar de nada em concreto, mas alguma coisa que o Daniel diga, discordar do que ele está a dizer. Seria difícil discordar de uma fotografia. Quer dizer, pode discordar em termos éticos, ou coisa do género. Mas dizer, não, discordo desta fotografia. Agora, se ele caracteriza determinada coisa de determinada maneira, eu posso dizer, eu não acho que isto seja bem assim, ou eu não me lembro bem disto assim, por exemplo. E depois há dois momentos, e são os momentos, são as duas notas finais, uma das quais é um momento traumático, que é o momento do incêndio do Chiado, e que tem uma aqui, no caso das fotografias do incêndio do Chiado, o texto dá-nos uma leitura, aliás nem sequer perceberíamos bem, pelo menos uma das imagens, se
se não lêssemos o texto. Quanto ao Daniel, que foi fotografar para o Independente, o incêndio do Chiado, o escalo do incêndio, e que quando voltou deixou cair o bolo, não o encontrava e ligou a luz e muitas fotografias. Mas ele repesca uma delas, acho que são, não sei se são há uma em particular em que existe um efeito, digamos, fantasmático e o Daniel chama essa fotografia, ou esse detalhe na fotografia, a sombra do erro. Há ali uma sombra, há realmente ali uma fotografia que é, digamos, da própria película, digamos assim, e não do objeto fotografado. Sei que levo tudo do Futebol do Porto, não liguei, mas voltei a dormir. E depois percebi que Lisboa estava mesmo a arder. E essa ideia de que só ardeu o Chiado, para quem se lembra, não é bem verdade. Ou seja, as pessoas que se lembram disso sentiram um bocadinho que era Lisboa como um todo. E evidentemente há toda aqui uma memória também já em fim de ciclo, Ferrari, Grandela, tudo isso está aqui presente. A última nota que eu tenho é sobre os paradoxos do progresso. Esse é um dos elementos mais curiosos do livro. O Daniel tem ao mesmo tempo muitas saudades, não sei se é essa palavra, nostalgia, usar a palavra que quiser, desse tempo, não só porque é o tempo da juventude, mas porque é um tempo de experiências marcantes, amizades, relações e encontros, que aparece várias vezes, mas ao mesmo tempo com a ideia de que era uma Lisboa, do ponto de vista cultural, no sentido de arte, mais provinciana, mais sacana. Ao mesmo tempo, com um hiato, ou melhor, com um tiro de vermelho que é aqui apontado como uma espécie de sombra, que é o período do cavaquismo. Ao mesmo tempo, a Lisboa mais moderna é uma Lisboa na qual o Daniel também não se sente completamente bem. E essa é uma das ambiguidades que não é provavelmente ai que saudades deste tempo, mas é, e não é também ai que horror este tempo de agora, mas também é às vezes. Há evidentemente uma série de referências por exemplo, à ideia das lojas que eram diferenciadas e que agora são lojas de cadeias, referências ao turismo, etc. Portanto, há uma grande ambiguidade em relação ao progresso e ao que o progresso faz a uma cidade. E todos nós conhecemos esses debates, nomeadamente sobre o turismo, e em que medida que o turismo, digamos assim, ilumina a identidade e até a habitabilidade das cidades. E queria terminar com uma citação, que é uma citação de um poema do Thomas Tranströmer, o poeta sueco, que foi Prémio Nobel há uns anos, que esteve em Lisboa e que há um poema dele sobre Lisboa, que vem numa antologia de poesia sueca, que foi publicada nessa altura, foi o PEN que trouxe cá esses autores. E nesse poema, que é também salvo traduzido por Vasco Graça Moura, certamente a partir de uma versão inglesa ou francesa, esse poema acaba, é sobre Lisboa, que acaba com ela a perguntar: aquilo era mesmo verdade ou fui eu que sonhei? E evidentemente que essa pergunta faz sempre em relação à nossa memória, porque a nossa memória não é material, não está materializada, mas o que é curioso é que mesmo quando há prova, e prova fotográfica, não é por acaso que a palavra prova também é um vocábulo da fotografia, mesmo quando há prova nós temos a dizer que a prova não prova nada. Ou seja, por exemplo, caso típico é evidentemente as pessoas com quem nós estamos em fotografias e de quem não nos lembramos, ou porque éramos muito pequeninos, ou que a gente já encontrou fotografias familiares e quem é esta pessoa. E portanto a prova alguma coisa, mas nós não sabemos o quê.
E por outro lado, e por isso é que esta dialética entre o texto e a margem é muito produtivo, é que o que nós podemos dizer ao ler e ao ver este livro é que aquilo é mesmo verdade. Portanto, a pergunta do Esperança Câmara é: aquilo era mesmo verdade ou fui eu que sonhei? E o que nós podemos dizer é que aquilo é mesmo verdade e fomos nós que sonhamos. Todos nós que estamos a ler aquele livro estamos, eu dei para mim como uma pequena diferencialidade, mas que é significativa em algumas coisas, relacionar com fotografias que podem ser fotografias evocativas do ponto de vista biográfico e geracional, e para mim é uma coisa que eu ouvi falar. Isto é que era qualquer coisa. Nunca tinha visto esta pessoa tão nova. Por exemplo, há várias fotografias de pessoas muito novas, pessoas que nós conhecemos, atores, etc. E houve duas ou três que eu não conhecia a primeira. E o interesse para o fotógrafo de ter fotografado em jovem uma pessoa que já não é jovem é muito diferente do interesse para quem está a ver, que nunca viu aquela pessoa nem em fotografia. Portanto, daí que a tentativa do autor, de certa forma, guiar o leitor é às vezes muito útil, mas em última análise está fora do alcance. Não está fora do alcance do escritor. As pessoas que já escreveram um livro sabem que as pessoas interpretam em roda livre. E, portanto, é quase tocante esta tentativa de que estas fotografias sejam, do ponto de vista biográfico acompanhadas de uma explicação, de um enquadramento do contexto, mas com a noção que o Daniel sabe perfeitamente que cada um fará delas o que quiser e cada um verá delas aquilo que diz alguma coisa, aquilo que lhe lembra alguma coisa. Muito obrigado. Bom, obrigado. Eu digo com tudo para dizer, queria dizer que estou aqui a sofrer convosco. Na verdade, sim, perante um Lisboa clichê, ou mesmo um Portugal clichê, passámos dias a falar de aquecimento e de calor, e não há um pouco para vocês. E metade do recinto está do lado de fora. Enfim, isto também é um clichê. Na verdade, preferi que vocês fizessem perguntas, porque o Pedro já falou tão bem do livro, que eu não saberia o que dizer mais, porque na verdade já foram várias apresentações deste livro. Felizmente, a Bárbara arriscou o livro e de facto correu muito bem, vai na terceira edição, que acho que não só é um privilégio, como é um fator bastante memorável para um livro que é, apesar de tudo, principalmente imagens. E é uma coisa que me satisfaz imenso. Em relação ao que o Pedro disse, mas penso que acerta muito na luz, e queria só referir na parte inicial. Eu realmente fui sempre uma pessoa que não quis sempre fotografar ou ter um trabalho, apesar de tentar ter a maior coerência dentro do meu trabalho, não quis sempre fazer a mesma coisa. E, portanto, tenho dado saltos em várias, não sei se em várias direções, porque se calhar direções é uma palavra demasiado geográfica ou mesmo geométrica, mas tenho tentado que o trabalho avance por caminhos não antes percorridos, mas não invalidando que eu sinta, e isto pode não ser necessariamente para os outros, mas para mim tem de facto, os caminhos não faltam mapas, portanto é tudo o mesmo mapa e o percurso faz todo o sentido para mim. E portanto, quando este livro chega, que é um olhar para trás, obviamente, e tem a ver com a quarentena, porque eu tinha digitalizado, já contei isto várias vezes, mas eu tinha digitalizado as fotografias, os negativos uns anos antes, num inverno particularmente chuvoso aqui em Lisboa, também um clichê de Lisboa, os invernos chuvosos, e que não me apetecia sair de casa, mas também não estava sem trabalho, e portanto comecei a pegar nesses negativos que eu estava em dossiês desde estes anos, e depois aquilo ficou num disco externo, até de facto estamos em pandemia, eu decidi que tinha que fazer qualquer coisa, já fotografava a minha janela há anos, portanto já estava em uma certa pandemia, quarentena fotográfica,
por assim dizer, para não inventar outro motivo, começar a pensar os meus talheres, ou as flores a crescer, as coisas que tenho em casa. E, portanto, decidi voltar a estes negativos agora digitalizados, começar a fazer uma escolha e depois decidi começar a escrever sobre algumas das fotografias. E para me obrigar a escrever, foi mesmo por causa disso, comecei a publicar no Facebook, depois tinha uma página no Instagram, mas isso como um auto-exercício, porque isso me obrigava a trabalhar. A minha coisa foi, eu vou pôr uma fotografia por dia, e isso queria dizer que sempre as fotografias que tinham texto me obrigava a escrever. O resto, de facto, escrever é uma coisa, e o que saberá melhor do que eu, e terá uma prática muito mais fiável do que a minha, porque a minha é a diária. Escrever é uma coisa que vai dentro, que escreve na cabeça. Ao que passar papel, não é uma coisa que eu tenha muita necessidade. Quer dizer, eu faço diários fotográficos, não faço diários escritos, fiz quando era jovem, todos nós provavelmente fizemos quando éramos jovens, e hoje por acaso nos encontramos, arrependemos imenso, e trabalhamos imenso, e tem lá histórias que poderíamos de facto ter ficado esquecidas. Portanto, esta coisa de pôr no Facebook e no Instagram foi mesmo um auto-exercício de obrigação para a escrita. E de facto, de todas as. Portanto, quando eu digitalizei, o digitalizar já é uma escolha de imagens, não é? E é uma escolha em negativo. Portanto, só digitalizei as imagens que me pareceram interessantes trazer para o presente. E com isso matei todas as outras que não foram digitalizadas. E depois há a segunda escolha, porque de facto o livro tem 400 páginas, mas mesmo para Facebook e para Instagram há alguma outra escolha que é esta imagem diz-me qualquer coisa ainda hoje, e aí há vários pesos, não é? Há obviamente o peso da memória, há o peso do que é que as imagens documentam, não é? Eu posso não ter nenhuma relação com a imagem, mas se ela documentar, por exemplo, uma parte da cidade que desapareceu por chegar no incêndio, ela tem um valor que nos extravasa, não é? Vai para além de mim. Portanto, esse é outro peso. Depois há um peso estético. Eu posso olhar para uma fotografia, e eu bati algumas que eu nunca tinha olhado antes e que na altura não liguei nenhuma, porque os meus valores estéticos também mudaram, obviamente. E de repente eu disse, isto é uma ótima fotografia, que pena eu não ter usado há 30 anos. Se calhar, se tivesse usado, se hoje em dia famosíssimo, falhei, vou agora recuperar e ter outra oportunidade. E fotografias que eu só compreendi agora. Por exemplo, a fotografia do rinoceronte no circo, na altura não me interessava, porque nós íamos ao circo e víamos o rinoceronte. Hoje aquele rinoceronte parece que faz muito tempo pré... Parece que o exato da Embaixada à Roma, o Duda depois faz um desenho do rinoceronte enviado pelo rei português ao Papa. De facto tem um peso mitológico aquela fotografia, portanto naturalmente naquela altura não me interessou muito, hoje me interessa. Tal como algumas pessoas já desaparecidas, seja realmente desaparecidas ou desaparecidas fisicamente, que se transformaram, como eu próprio me transformei, e também algumas estão no livro exatamente porque eu queria que fosse, e na altura da primeira apresentação do livro tinha um bocado esse termo, não sei se existe alguma vez, mas não é por aí, mas acho que de facto resume muito bem o livro, ou pelo menos o que eu queria fazer do livro, que é uma autofotobiografia. Nós conhecemos todas as autobiografias, há a autobiografia bastante conhecida do Fernando Pessoa, que penso que é da Marina Tavares Dias, que foi recolher as fotografias do Fernando Pessoa, e há de outros escritores, do Mick Jagger e por aí fora, e eu quis criar isso para mim próprio, no fundo, entrelaçando com a própria cidade que eu criei, mas que me criou também. Eu sou, obviamente, um produto desta cidade, mas a minha cidade, como eu dizia, todos nós temos uma outra Lisboa, todos nós criamos uma outra Lisboa para nós próprios. Portanto, a minha Lisboa que existia na minha cabeça e que neste momento já existe de outra forma, não é? E que é partilhável, a grande vantagem dos livros é podermos partilhar as experiências, portanto elas saltam cá para fora, mas é a cidade que eu criei. E obviamente eu sei que Lisboa não era isto também. Falta imensa coisa e fazer, como o Pedro referiu, o livro do Vítor Paulo e do Costa Martins, Lisboa, Cidade Triste, Cidade Alegre, que eu admiro muito, mas é de facto também um livro de uma cidade que já não existia naquela altura. E é interessante isso, que o livro é feito por dois arquitetos
muito contemporâneos na sua época, e quando eles fazem uma fotografia de Lisboa, eles não vão aos bairros modernos, eles não vão ao Alvalade, que já existia, não vão fotografar a Biblioteca Nacional, edifícios da altura modernos, mas fixam-se na moraria, Alfama, nas varinas, nas pessoas simples, digamos, que ainda viviam um cotidiano muito tradicional, típico. No fundo, é aquilo que os turistas hoje ainda procuram em Lisboa, os elétricos, etc. Uma Lisboa que nós, lisboetas, até em parte, durante muitos anos, repudiámos, até percebemos que, de certa forma, é isso que estamos a vender ao turismo. E, portanto, a minha Lisboa, eu até acho que há uma força, não sei se é uma força, mas há um ponto de interesse nesses dois livros, não comparando, sabe, como eu digo, acho que o Vitor Paula e Costa Martins uma obra-prima, portanto não quero comparar todos os livros, mas há uma coisa que eu acho muito interessante, é o livro do Paula e do Costa Martins, quando eu olho para o livro é de 57, se não me engano, o livro parece uma Lisboa dos anos 20, anos 30. E, portanto, há uma decalagem muito grande de anos. Quando eu olho para o meu livro, que é uma Lisboa que eu conheci e que eu fotografei, parece uma Lisboa dos anos 50, que eu não conhecia, obviamente, não sei assim tão velho, como falar direto. Mas é interessante como Lisboa comporta estas decalagens quando é fotografada. Não sei se hoje ainda existiria. Não sei se Lisboa hoje não, de repente, com esta modernização toda, e tem a ver com a entrada com a comunidade europeia, tem a ver com a internet, com o globalismo, com o ato cosmopolita, que de facto Lisboa hoje tem, e como Pedro disse, para bem e para mal. Há coisas muito criticáveis nisso, mas também há coisas muito boas nisso, sem qualquer dúvida. Portanto, não sei se a Lisboa de hoje já é outra. Eu não sei, hoje para as minhas fotografias ainda sinto muito uma... Isto pode soar um bocadinho estranho, ou não, ou pretencioso, ou qualquer coisa, mas ainda sinto muito como se a sombra do Fernando Pessoa ainda pudesse estar ali a passar pelos muros. O Fernando Pessoa morre em 36, e isto são fotografias de 88 a 94, qualquer coisa assim. Mas pronto, mas há ali qualquer coisa muito pessoal. Não sei se hoje isso ainda de facto existe, não faço a mínima ideia. Mas... E também tem a ver, obviamente, as fotografias serem preto e branco. E outra coisa em relação ao livro do Vitor Paula, e é também por isso que estamos a falar disso, é que, na altura fui pesquisar, obviamente, e não me lembrava, não há nenhum livro sobre Lisboa realmente entre o deles e o meu. Todos os livros que está sobre Lisboa são livros muito turísticos. Existem livros sobre Lisboa, claro, mas são livros com um público que não é o público lisboeta, não são autóctones, são estrangeiros. Enquanto o livro do Costa Martins e do Vitor Paula é um livro feito para dentro, e o meu é necessariamente também um livro feito para dentro. E espero eu, intergeracional. Isto é, não é um livro para as pessoas, eu penso que não seja, e não quis que fosse, um livro para as pessoas que viveram aquela época, mas é um livro que documenta uma época que obviamente já passou, como todas as épocas passam. É bom que as épocas passem para acontecerem outras coisas, senão ficávamos todos parados no tempo. Mas é muito mais um livro para Lisboa, isto é, para nós que habitamos Lisboa, do que propriamente, não quer dizer que não possa haver interesse, para eventuais turistas que estejam interessados no livro. E isso eu penso que é importante, não é? Como para quem é que o livro se destina. E talvez seja também por isso que o livro tem corrido relativamente bem. E pronto, eu não sei se têm algumas perguntas. Parece que sim. Boa tarde. A fotografia para si resulta de uma atitude de impulso ou é essencial sempre algo pensado? Ou feito a pergunta de outra maneira, o que é que dá mais para dizer? Excluindo naturalmente as situações do acontecimento, onde está com a câmera na mão e acontece qualquer coisa à sua beira, naturalmente aí é um impulso. Sim, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Aqui era muito ainda impulso, mudou muito, enfim, falando aqui do alto da minha idade, que preferia não falar, não é? Preferia falar de coisa. O que mudou de facto em mim eu comecei a pensar muito mais sobre fotografia. E isto tem a ver não só de facto com esse crescimento, maturidade, enfim, o que queremos chamar, mas também tem a ver com o facto de esta geração
ter atravessado a passagem do analógico para o digital, que é uma mudança radical na fotografia em termos de um pouco o que eu estava a dizer, o facto do acidente, o facto da fotografia ser imediata, ser uma coisa que já não precisamos de revelar rolo, que a vemos automaticamente, que podemos apagar imediatamente, tudo isso muda. Para um fotógrafo, a coisa muda. E isso fez com que eu cada vez mais pensasse na fotografia. Agora, respondendo mais diretamente, nada me dá mais prazer do que, sei lá, ir pela estrada fora e tirar fotografias instintivamente e sentir-me satisfeito com isso. Mas o que acontece em maior parte das vezes, quando depois chego a casa e olho para as fotografias, elas não me interessam para mostrar a outras pessoas, porque de facto são uma coisa que aconteceu, porque eu reagi ao que me surgiu, mas são fotografias, lá está, que não têm o pensamento que eu penso, que eu sinto que é hoje necessário para a fotografia valer como arte. Isto é, a fotografia para mim tem se quisermos muito simplificar muito, tem dois tipos. Um é o documento, que é importantíssimo, mas que não é o que me interessa para mim. Embora eu também sinta que este tipo de documento é qualquer coisa. Mas é um documento muito subjetivo. E a outra, de facto, é a poética. É o que é que eu quero dizer com a fotografia e como é que eu posso dizer. E não quer dizer que vocês, público, enfim, vocês que olham para as fotografias, percebam inteiramente o que é que eu quero dizer, porque isso é relevante, na verdade. Não é? Sei lá, eu leio um livro e não há frases muito claras. Estou, obviamente, a pensar aquilo que o escritor queria, mas há frases na literatura e então na poesia são mais que muitas, são muito enovoadas, digamos. E é isso que me interessa na fotografia, fotografias enovoadas. Portanto, o prazer tem mais com a fotografia instintiva, a outra para mim sai muito mais do pelo, mas é outra, é essa menos instintiva que eu estou mais interessado. O que não quer dizer que eu continuo, enfim, nos meus trabalhos a misturar as duas, mas requer um pensamento posterior porque é que eu tirei aquela fotografia e porque é que aquilo pode ser interessante mostrar a outros. Isto é, no tempo de Instagram, o que é que interessa é mostrar os que estive hoje na praia. Para mim, não quer dizer que eu critique as pessoas que mostram que estão na praia. Isso é uma pronto, se eu quiser mostrar aos meus amigos que estive hoje na praia, não admito que vocês me julguem por isso, nem eu vos vou julgar a vocês. Agora, no momento em que eu quero mostrar isso, numa galeria, num museu, não sei o quê, eu tenho que ter uma razão mais a dizer-vos, olha, eu estive na praia naquele dia, estava ótimo. Não é? Portanto, tem que haver um pensamento mais profundo que isso. E, portanto, aí eu tendo mais para fotografias que... Aliás, a minha fotografia ideal é uma fotografia que pareça instintiva, mas que foi muito pensada antes de eu fazer. Isso é a minha fotografia ideal hoje em dia. Para mim, isto não fala do trabalho de outros fotógrafos. Não sei se alguém mais... Boa tarde. Este livro fala de fotografia e de relação também com a memória, não é? Acho que há sempre muita relação entre as duas coisas. Mais perto? Ok. Sendo que as fotografias ajudam a memória porque consegue ter memórias tão vívidas de coisas que não fotografou. Consegue ter memórias tão vívidas de coisas que se passaram na mesma altura, mas que não chegou a fotografar, ou seja, até que ponto é que a fotografia acaba por ser a memória e não a memória própria. Assim, a fotografia ajuda muito a memória. A fotografia ajuda muito a memória. Isto é, quando eu peguei nestas fotografias, há coisas que eu me lembrei por causa das fotografias. O que não quer dizer que eu não tenha outras memórias sem a ajuda de fotografias. Não é? Mas o ato de fotografar também cria uma experiência. E eu penso que é essa a razão por que nós fotografamos tanto com os telemóveis. Embora também já hajam, enfim, não vamos agora entrar muito nisso, mas o ato de fotografar cria uma ligação entre nós e o objeto pode ser uma pessoa, seja o que for, que não existe de facto se nós não pegarmos
na máquina fotográfica ou no iPhone ou no que seja. Neste tempo isso era muito mais prolongado, porque tinha 3 momentos, que é o tempo de fotografar, o tempo de revelar o rolo, não é? E depois o tempo então de ampliar a própria fotografia. E depois por aí fora há os outros tempos quando se vai mostrar as fotografias em exposições ou não. Mas obviamente que a fotografia e a memória estão muito relacionadas. E eu muitas vezes não, quer dizer, a minha vida está tão ligada hoje, esteve tão ligada à fotografia, que grande parte das coisas que estão aqui não teriam acontecido se eu não tivesse ido fotografá-las. Não é? E como eu há muitos anos que vivo, não sei se, e hoje em dia viajo muito pouco, quer dizer, relativamente pouco, mas se viajava para fotografar ou se fotografava para viajar. Portanto, e a mesma coisa em relação à memória, eu não sei se me lembro de coisas porque de facto tirei fotografias, ou se fotografei porque queria de facto me lembrar dessas coisas mais tarde. Mas também há negativos que eu não tenho qualquer memória que lá está naquele sítio. Não é essa. E negativos que não nem sei, mas o que é que estava ali a fazer, não me lembro. Ou há pessoas que eu fotografei que eu não sei o nome, não sei como é que eu cheguei àquela pessoa. Há bocado até estava ali a ouvir uma conversa no stand da Cinemateca Portuguesa, porque estavam a contar o antigo diretor da Cinemateca, o Bernardo da Costa, que já faleceu há bastantes anos, escrevia as folhas de sala sobre cada filme, que foi o diretor da Cinemateca. E nas folhas dos anos, nos últimos anos de vida dele, há bastantes folhas que falam de filmes em que ele já não ia rever os filmes, e falava dos filmes de memória, e criava cenas que de facto não existiam nos filmes. Isso também é muito bonito. Não é? Ele criava outros filmes na memória dele, que no fundo acrescentava aos filmes coisas da parte dele. E de certa forma também aqui há coisas que nem tudo é inteiramente. Por isso é que eu digo, isto é a minha Lisboa, não? Nem tudo será exatamente assim, nem tudo era exatamente. Isto é a Lisboa que eu me recordo e fui construindo. É um bocadinho como as pessoas que têm infâncias felizes, não se lembram praticamente alguma vez de ter chorado na infância, e as pessoas que têm infâncias infelizes não se lembram se alguma vez tiveram um momento feliz. Não é? Portanto, nós também tentamos comprimir o Pavese, para não mencionar, e é hoje o aniversário do suicídio dele, escreveu em algum sítio que nós não nos lembramos dos dias, lembramos dos momentos. E isso é muito verdade. É muito que nós lembramos dos dias, quer dizer, é muito fácil dizer que ficamos o dia todo na praia. Não é? Mas nós lembramos de coisas específicas desse dia. E a coisa específica, se nós quisermos traduzir coisa específica, num dia pode ser exatamente aquele momento em que tirámos a fotografia, ou em que alguém nos fotografou, é o que fica daquele dia. Portanto, muitos dias aparecem porque não têm fotografias dele. Acho que ainda há espaço para mais perguntas, se alguém quiser, se não, vamos pôr na rua. O que é que fecha? O Daniel vai dar autógrafo agora aqui ao pé no pavilhão, não é do número Chaves aqui, é mesmo nos livros dele. Agora a seguir, a quem quiser falar um pouquinho com ele. E agradecer a todos. Peço desculpa pelo calor. Obrigada.